Bom dia, muito bom dia. Sou Tati Godoy, sou especialista em saúde e emagrecimento. Estou aqui com você na nossa pílula do emagrecimento, trazendo conteúdo de altíssima relevância para você que está passando pelo processo ou para você que decidiu começar a sua jornada e, claro, quer saber o que fazer, quer fazer a coisa certa. E no dia de hoje, na pílula de hoje, nós vamos falar sobre um dos 11 sabotadores do emagrecimento. O que são os sabotadores do emagrecimento? São aquelas vozes que ficam na nossa cabeça, nos induzindo a fazer a coisa errada. É quando a gente já sabe aquilo que a gente precisa fazer, o porquê a gente precisa fazer, o como a gente deve fazer, porém a gente escolhe não fazer por conta destas vozes que ficam, nos aconselhando de forma errada. E hoje, então, nós vamos falar sobre um destes 11 sabotadores, que é o sabotador mãe. E esse sabotador, ele pode acontecer com qualquer mulher, de qualquer faixa etária, novinha, é, porém tem mais incidência ali com mulheres acima dos 40 anos. Quem está dizendo isso? Não sou eu, são as pesquisas, né? Eu pude comprovar essa informação ao avaliar mais de 1.500 mulheres e ver, observar que na maioria destas mulheres existe essa incidência deste sabotador. Então, sabotador mãe, e aqui a gente vai conhecer um pouquinho das vozes de cada um destes sabotador. Hoje, no dia de hoje especificamente, lá no perfil do Instagram do Sou Magra, eu fiz uma enquete com estas perguntas e agora aqui eu vou falar sobre cada uma destas afirmações, desses pensamentos. Vamos detalhar um pouquinho mais, né? E o primeiro sabotador, então, primeiro sabotador, não, desculpa, a primeira voz desse sabotador é: meu filho ou meus filhos são a minha prioridade neste momento? Se você respondeu sim para isso, e eu quero que você responda esse sim de forma, da seguinte forma. Quando você escuta falar isso, meus filhos são minha prioridade neste momento, às vezes o racional ele quer combater. Não, não é, porque eles já estão grandes e não sei o quê. Mas lá, a primeira coisa que veio na sua mente, no seu inconsciente era: aham, é sim. Essa vozinha que eu quero que você escute, e não é nesse momento, tá? E não é para você se chicotear, é só para a gente trazer as claras, para você poder entender o que é que está guiando a tua vida, beleza? Então, qual o problema de ter esta voz operando na sua mente? Meus filhos são minha prioridade neste momento. Se o seu filhinho ou sua filhinha, ou seus filhinhos, não sei, tem menos ali de 2, 3 aninhos, isso é normal. Por quê? Porque a criança necessita de muita atenção. Ela ainda não sabe falar, ela não sabe verbalizar o que ela está sentindo, ela muitas vezes ainda não está andando muito bonitinho. Sem contar que a criança, ela não tem medo, ela não tem juízo. Então, não dá para deixar uma criança de 2 anos, de 3 anos, ali sentadinha e falar assim: não, eu vou fazer comida e deixa essa criança andando pela casa. Então, obviamente que quem tem filhos nessa faixa etária vai ter que desempenhar um pouquinho ali mais de atenção para essa criança. Agora, se essa criança já é uma criança mais velha, principalmente aquela que passou dos 5 anos, que já tem um pouquinho mais de consciência, que já pode fazer algumas atividades, por exemplo, numa natação, não que as menorzinhas não possam, mas até eu fui professora de natação durante um tempão para crianças pequenas, e até os 3 anos, a mãe ou o pai, um responsável, precisava entrar com essa criança. Então, não era o caso, por exemplo, da mãe levar a criança para a natação e ela poder, enquanto a criança está fazendo aula, ela ir fazer a ginástica dela, ela ir para uma sala de musculação, ou então ela ir fazer uma hidroginástica, ou até mesmo uma natação no mesmo momento. Não, a mãe tinha que entrar junto. Então, a partir dos 4 anos, o que eu quero dizer é que muitas vezes a criança já consegue fazer algumas atividades e a mãe usar esse horário em que a criança está fazendo uma atividade para cuidar dela. Por exemplo, fazer uma atividade física. Haviam muitas mães que ficavam lá no espelho no espelho não, no vidro da academia, olhando a criança fazer aula. E às vezes eu questionava: mãe, por que que você não vai fazer usar as outras dependências da academia? Não, não, eu preciso olhar o meu filho. E ali eu já entendia que havia
o gatilho, né, da autossabotagem aí, engatilhado do sabotador mãe. Então, o que eu quero que você observe com esse pensamento é o quanto meu filho ele já pode ser um pouquinho independente e o quanto eu estou ali ainda dizer, doando toda a minha atenção para aquela criança. Ah, mas eu desejei tanto esse filho. Gente, eu não estou aqui para criticar os teus motivos, eu estou aqui para tentar fazer com que a gente encontre um caminho do meio, para que você possa curtir o teu tão sonhado filho, a tua tão sonhada filha, mas também olhar um pouquinho para você, porque afinal de contas, se você está ouvindo este podcast, é porque você está com sobrepeso e está com dificuldade de emagrecer. E às vezes é porque você não está olhando um pouquinho mais de carinho para você, né? Aqui eu posso citar até o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 64 anos e a prioridade dela ainda é o meu. Só que o meu irmão tem 38 anos. Por quê? Porque ela não virou a chavinha. Várias vezes eu pergunto para ela, mãe, vamos em tal lugar comigo? Minha mãe fala, ah, mas eu tenho que fazer o café do seu irmão. Tá, mãe, mas meu irmão tem 38 anos. Um dia que a senhora deixar de fazer o café para ele não vai sofrer, ele vai saber fazer o próprio café. Ah, não, mas ele precisa de mim. Olha o sabotador aí. É nesse ponto que eu quero que você reflita. Eu quero que você reflita, ok? A segunda pergunta que eu fiz: sinto que perdi o desejo sexual depois da maternidade? É lógico, a mulher, depois que ela tem o bebezinho, o cuidado que ela vai ter que ter, às vezes ela tem dores, né? E é normal, quanto menos a gente faz, menos vontade a gente vai tendo. Nosso cérebro começa a se acostumar com aquele novo comportamento e ele deixa talvez de sentir falta do antigo comportamento. Às vezes a mulher fala, nossa, antes de eu ter filho, eu tinha uma prática 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e agora está sendo uma vez no mês e olha lá. Opa, o que que isso pode trazer para gente? O sexo, a relação sexual, o fazer o amor, ele é prazer. E aí, se eu vou deixando mais uma atividade que me gera prazer de lado, o que que eu vou buscar? Comida, porque a comida é uma fonte de prazer. Então é só chamando essa atenção, não importa a quantidade de vezes na semana, no dia que você vai fazer, é só observar se você está deixando de lado os pequenos prazeres que você tinha, né? Pela questão da maternidade, pela questão do tempo que é mais escasso, porque tem que cuidar de um outro serzinho. E aí a atenção aqui é, tá, eu parei com o sexo e eu passei a comer mais? Porque numa atividade ainda a gente tinha gasto calórico, na outra não, a gente só está colocando energia para dentro. Então é só para você fazer essa análise. Opa, realmente, depois que meu filho nasceu, meu filho já tem 2 anos e eu já não tenho mais vontade de me relacionar com o meu marido, com a minha esposa e eu tô só buscando a comida. Será que eu também não tô deixando outros prazeres de lado só buscando comida? Analise, faça essa reflexão. Outra pergunta que eu fiz lá nos stories, no quiz de hoje foi: ninguém pode, sempre escutei, aliás, eu acredito que ninguém pode cuidar da casa melhor do que eu. Por quê? A mulher, ela tem essa coisa, né, de que é, ela quer fazer pelo outro. Nós, mulheres, nós fomos educadas a isso, de que a nossa missão, a nossa função, a nossa existência é voltada em cuidar. E aí, se eu vim com essa função, eu acredito que só eu consigo fazer isso bem. Se alguém tenta vir e tenta fazer para mim, opa, eu me ofendo. Porque, ué, se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Porque o que eu quero quando eu faço isso? Eu quero elogio, eu quero ser amada. Eu quero que as pessoas prestem atenção em mim, que minha casa é maravilhosa, que minha casa é organizada, que minha casa é limpinha, que minha casa é cheirosa, que tá tudo bonitinho. Se você tem isso, talvez aqui a gente precise o quê? Designar funções para as outras pessoas que moram dentro de casa, porque muito provavelmente você está sobrecarregado. E aí, o fato de você estar sobrecarregado, você não consegue cuidar
de você, porque você está sempre cuidando da casa. Gente, aqui em casa é um absurdo. Lava a louça e já tem louça de novo na pia. E se eu ficar o tempo todo preocupada só com isso, eu não vou fazer uma atividade física, eu não vou fazer nada paralelo a cuidar de casa. E às vezes tem pessoas que têm dois, três filhos, então olha toda a demanda que essa pessoa tem que ter. E o que eu quero dizer aqui é, às vezes a gente pode dividir as funções, as crianças começarem a organizar os brinquedos, a organizar o seu próprio quarto, para quê? Para que sobre um pouquinho mais de tempo para essa mamãe, para que essa mamãe possa descansar e cuidar de si, né? Olha lá, outra frase aqui, sempre ouvi que o lugar da mulher é cuidando da casa e dos filhos. Se a gente sempre, eu ouvi, mas eu não acredito nisso, mas se você ouviu muito quando você era criança, o seu racional não acredita, mas o seu inconsciente, ele acredita nessa baboseira, né? Não que a mulher não tenha que cuidar da casa, mas todo mundo que mora dentro da casa tem que cuidar da casa, afinal a casa é de todo mundo, não é mais ou menos assim? Então, se tem ali um casal, o casal tem que cuidar da casa, até porque hoje em dia a mulher ela está no mercado de trabalho. Ela está dividindo a atenção dela com outras coisas, e ela tem que chegar em casa ainda, ter que se sobrecarregar para cuidar sozinha do lar. Ah, não, gente, vamos lá, a gente está em 2024, vamos começar a mudar isso daí. A mulher não tem que se sobrecarregar sozinha. Se as crianças que ali residem já têm uma idade significativa que podem ajudar, por que não desempenhar, dividir as tarefas? Se tem um casal ali, por que não dividir as tarefas? Para que essa mulher que está sobrecarregada, ela possa então ter minutos ali para cuidar dela, para descansar, para ter um sono um pouquinho melhor, para fazer uma atividade física, para pensar melhor na comida que ela vai fazer, para ter tempo para outros prazeres e não descontar tudo na comida. Tem um aqui que eu acho muito interessante, que é a próxima pergunta. Na minha família, minha mãe e minhas avós são gordinhas? Sim, na minha eram. Eram porque eu não tenho mais avós. A minha mãe continua ali com leve sobrepeso. E o que que eu hoje, Tati, tenho que tomar cuidado? Repetição de padrão. Sabe aquela história do filho de peixe, peixinho é? Então, inconscientemente, o nosso cérebro ele busca o pertencimento. E aí, pato não anda com jacaré, né? Tubarão não anda com cachorro. Então, na comunidade dos animais, isso é muito bem exemplificado. Os animais, eles andam em comunidade e eles se parecem. E o animal, ele só pensa com o cérebro reptiliano. Nós, seres humanos, nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro ali do instinto. A gente tem o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. E a gente tem o neocórtex, que é o cérebro da razão. Mas, muitas vezes, a gente acaba pensando pelo reptiliano também. E aí, se a minha família é gordinha, eu também tenho que ser. Por quê? Comunidade. Pertencimento grupal. A gente tem um dos 11 sabotadores é o pertencimento grupal. Aí tem mais outras frases que a gente pode estudar depois em outro momento. Mas aqui eu quero que você observe essa necessidade de continuar o padrão familiar. Por quê? Porque se eu não for assim, entre aspas, inconscientemente, eu não serei amada, eu não serei aceita aqui nesta comunidade. Olha que interessante isso. Isso também acontece com os homens, tá? Se o avô é gordinho, se o pai é gordinho, o próximo da geração ali, ele tem a tendência a acreditar que inconscientemente ele também precisa ser gordinho. Outra voz na nossa cabeça, eu acredito que se eu estou em casa, eu não preciso me arrumar. E aí, esse é um sabotador mãe e é um sabotador pandemia, né? É, e aí, aqui, o que que a gente tem que tomar cuidado, que aconteceu muito na pandemia? Eu começo a parar de me olhar no espelho, paro de maquiar, de passar um batom que seja, de vestir uma roupinha mais agradável. Quando a gente olha, se você pegar lá atrásão, algumas mães em casa, eram umas roupinhas que, pelo amor de Deus, né? Não dava, não. Ah, mas eu tô fazendo faxina. Era a desculpa que eu escutava de muitas delas. Eu tô fazendo faxina, eu tô lavando louça, eu tô lavando roupa. Tudo bem, mas você não tá nessa função o tempo todo. E aí,
Se arrumar, olhar para o espelho e ver aquilo e gostar daquilo que você enxerga, também libera hormônios do prazer. Então perceba que a gente vai retirando as formas de sentir prazer, o de se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, mas você só vai gostar do que você está vendo se você cuidar daquilo que você está vendo. Quando eu acordo de manhã e olho para o espelho, eu falo, meu Deus, eu dormi dentro do liquidificador. E se eu passar o dia inteiro com aquela roupinha, com aquele pijama zoado, isso só vai agravando no meu cérebro, ok? Então, não, levanta, vai lá, se troca, põe uma roupinha agradável, não dorme com aquele pijama todo rasgado, cuide de você, da roupinha que você vai dormir, a roupinha que você vai passar o seu dia, né? Se você for na rua, as pessoas vão gostar de olhar para você, de te ver daquele jeito, são nesses pequenos detalhezinhos. Aí eu já não faço isso. Aí eu tô sobrecarregada com a atividade do dia a dia. Aí eu não olho para mim. Aí eu não tenho mais prazer com outras coisas, nem com a relação sexual. Fui perdendo interesse. Quer dizer, o que que vai sobrando de fonte de prazer aqui? Só a comida, né? Ah lá, outra frase, essa aqui eu escuto ainda de algumas pessoas, eu escutei de um amigo esses dias. Ah, já que eu me casei, eu não preciso mais me cuidar. E aí a pessoa que está do teu lado, ela merece, né? Uma pessoa que não gosta de si própria. Entendi. E aí o teu parceiro depois ele é obrigado, sua parceira é obrigada a gostar de você exatamente do jeito que você é. Depois, eu acredito, até no Instagram eu coloquei a pergunta, né? É, tá relacionado logo ao depois. Vamos lá, para não dar duplo sentido. Logo depois que a gente tem, que a mulher tem o filhinho, é claro que ela vai se colocar numa situação ali desafiadora. Se for principalmente uma cirurgia, uma cesárea, vai ter dor, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que o quanto antes esse casal conversar, distribuir as funções, essa mulher vai conseguir olhar para ela com carinho. Ela vai conseguir voltar a se amar. Tem outro ponto aqui, gatilho, muito importante que a gente tem que analisar com cuidado, que é antes da mulher ter filho, ela faz tudo o que ela quer, a hora que ela quer, do jeito que ela quer. Ela dorme a hora que ela quer, ela come a hora que ela quer, ela toma banho a hora que ela quer, ela vai aonde ela quer, ela volta da onde ela quiser. Depois que a criança nasce, isso muda consideravelmente na vida da mulher. Não muda na vida do homem. Por isso, um homem nunca vai saber o que uma mulher passa. Por quê? Porque o homem continua tomando banho a hora que ele quer, ele continua dormindo a hora que ele quer, ele continua fazendo tudo do jeito que ele quer. A mulher não. Existe um instinto de proteção que aquela mulher tem, que ela se torna uma leoa. Então não tem como os homens quererem se comparar à mulher nesse sentido. Fora isso, toda a descarga hormonal de progesterona tentando se alinhar com o estrogênio, tentando se alinhar com a testosterona. E hormônios governam a nossa vida. Se você dosar a taxa hormonal de um homem no início do mês e no final do mês, é exatamente a mesma coisa. Em 9 meses é basicamente a mesma coisa. E da mulher? E da mulher? Cada fase da gestação vai estar de um jeito. A progesterona tem que ficar alta para poder manter o bebê ali, porque se a progesterona cai, essa mulher ela começa a ter contração e ela pode abortar antes da hora. Se a progesterona está alta, a progesterona é um hormônio anti-contração. Intestino é contração, quer dizer, essa mulher vai ficar com o intestino preso. Olha quantos pontos de dor que essa mulher pode ter. Fora isso, se ela não teve o conhecimento, engordou demais, o pé vira para fora para poder ter ali o afastamento, para a barriga poder crescer, para comportar aquela criança. Se ela engordou demais, ela começa a ter problema na coluna, é dor o tempo todo. Dor o tempo todo, ou seja, serotonina baixa o tempo todo. E o que que essa mulher vai buscar? Outro tipo de prazer. Qual é o prazer mais acessível? Comida. Comida. Então, mulheres, a gente precisa entender o nosso corpo, a gente precisa entender toda essa descarga hormonal que está acontecendo e depois o que a gente pode fazer por nós mesmos.
sem esperar com que o outro faça pela gente. É claro, se a gente tem uma rede de apoio, fica tudo muito mais fácil. Se eu tenho a minha mãe ou a mãe as avós, né? Para poder ajudar a cuidar do bebezinho. Se você tem condição de ter uma rede de apoio, tenha, para que você também possa respirar. Você não é uma leoa, você não é de ferro, você não é a Mulher Maravilha para dar conta sozinha. Peça ajuda, porque tem muitas coisas acontecendo no seu corpo, tem muitas coisas acontecendo na sua mente, e a gente precisa cuidar com muito carinho de tudo isso, porque são mudanças muito significativas desde o período da gestação, depois quando o bebezinho nasce, e você continua sendo mulher. A gente precisa entender todos os papéis que essa pessoa desempenha. Você continua sendo mulher, você continua tendo sentimento, você continua sentindo, desejando e merecendo várias coisas. Mas a gente precisa fazer ali um realinhamento de todas essas funções, de todos os sentimentos, olhar para tudo com muito carinho, sempre com muito carinho. Então, se você se identificou com algumas dessas frases, se você respondeu sim para alguns destes pensamentos, a tua mente não está em conexão com o teu corpo. E aí nessa você pode buscar sim a autossabotagem com a comida e ganhar cada vez mais peso, mas não precisa ser desta forma, ok? Eu, Tati Godoy, junto com Sou Magra, nós estamos aqui para poder te ajudar. Busque ajuda, porque você merece. E nessa semana de Dia das Mães, nós teremos um presente extremamente especial para as mamães aí que querem aprender a se cuidar. Me chama, que para quem vier falar comigo, eu vou falar qual é o presente especial, tá bom? Se você gostou dessa pílula de hoje, compartilhe com as tuas amigas, compartilhe com aquela mamãe que está sofrendo também com sobrepeso, independente da idade que essa mulher tenha, beleza? E é claro, né? Te espero no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.